Bruno Silva, cientista político aqui com a gente. Bom dia, bom início de semana e de mês. Começando tudo, né, Sandra? Começando tudo. Bom dia pra você, bom dia pro Felipe, claro, os nossos queridos ouvintes. É o começo, a gente espera, do fim do ano também, né, gente? Eu já ia falar, Natal, né? Tá terminando tudo, eu diria, viu, Bruno? É o começo do fim. É o começo do fim. Muito bom dia, Bruno. Bruno, acompanhamos aí, né, essa mudança oficial, né, dentro da Polícia Federal e o destaque, né, para o setor de inteligência, que era já uma área de atuação do delegado André, né, e o reforço disso e pelas operações que nós acompanhamos, né, no decorrer já desse ano mesmo, ou dos últimos anos, o quanto isso foi fundamental para identificar quadrilhas aqui atuando na nossa região, né, e de diferentes áreas, né, seja de tráfico de drogas, seja de sonegação de impostos, né, e o quanto isso é importante ser estabelecido e ter uma continuidade. Mas não tenha dúvida, né, Sandra? Campinas é uma potência sem fim e, ao mesmo tempo que traz coisas positivas, traz também o problema, né? E qual é o problema? O problema é que a gente sabe que tem a ver com o tráfico de drogas, de caráter cada vez mais nacional e internacional, né? Viracopos cada vez mais intenso ainda em termos de quantidade de voos, de fluxo de pessoas, né? Ainda estive aí na última sexta-feira também, uma verdadeira loucura, voo o tempo todo, gente indo, vindo. Então eu imagino assim, a Polícia Federal tem que ter uma atuação muito incisiva, porque dado o fato de que Campinas possui inclusive uma posição estratégica, vamos dizer assim, dentro do estado, está próximo da capital, está próximo de grandes cidades do interior, muitas das vezes acaba se tornando quase que uma rota, né? Então acho que a presença da Polícia Federal, os insumos que são necessários, é cada vez mais importante para você poder coibir uma série de crimes que são crimes que impactam diretamente na realidade das nossas cidades, né? E um detalhe interessante, acho que a prefeitura obviamente acerta em fazer aquilo que é o óbvio, né? O processo de doação do terreno ali, da área, enfim, para poder fazer as obras necessárias para a sede da Polícia Federal, e aí simbolicamente aproveitou o evento para isso, né? Então não tem muita novidade a respeito desse fator. Agora, o que é interessante que a gente tem que observar com isso tudo? A possibilidade de que muita dessa expertise que a PF tem, principalmente em termos de inteligência, possa de algum modo ser aproveitado no próprio município, né, Sandra, Felipe e ouvintes, né? Por exemplo, então que tipos de cooperação ou que tipos de transferência de inteligência pode ser feita entre PF e Guarda Civil no sentido de poder ampliar a lógica de monitoramento, no sentido de poder ampliar o uso do acesso à base de dados informacionais. Porque hoje em dia, cada vez mais, o que a gente tem? A gente tem o uso do Big Data, né? Ou seja, dos grandes bancos de dados para você poder fazer esse gerenciamento. O governo do estado de São Paulo bate muito no peito, se orgulha em falar, por exemplo, da questão do Muralha Paulista, que no fundo, é um projeto até mais antigo, que data de governos anteriores, de você começar a criar essa base de dados informacional para poder atacar um problema que é um problema típico das cidades de grande porte, como é o caso de Campinas, que é a violência e, por extensão, todas as suas modalidades, né? É isso. Eu lembrei aqui de algumas ações, não esquecendo também das operações exatamente de identificar as fraudes nas gestões públicas, né, dos desvios, né, que aconteceram e que ainda estão em apuração, né, sem condenados explicitamente, mas já com os indícios apontados aí pela Polícia Federal, parceria com o Ministério Público também, né, o quanto isso é realmente importante, essa integração junto a outras forças, né, Bruno? E quero trazer aqui também dois temas que mexem diretamente com o dia a dia aqui da cidade, que vão entrar na pauta de hoje da Câmara Municipal. Uma delas é sobre a gestão dos resíduos sólidos e a outra é a modernização das regras para liberar obras também aqui no município. Agora cedo, Sandra e Bruno, a Comissão de Estudos sobre Resíduos Sólidos está reunida para discutir como ampliar e melhorar os ecopontos e fortalecer a usina de reciclagem, que hoje está sobrecarregada, mas também essencial para evitar o descarte irregular que toma calçadas, terrenos e áreas verdes. O encontro traz à mesa o secretário de Meio Ambiente, Braz Adega, e a pesquisadora da Unicamp, Carmen Giordano, que é referente
referência em gestão de ecopontos. A expectativa é de que a comissão apresente diagnósticos e proponha caminhos para uma cidade mais limpa, eficiente e alinhada à economia circular. E aí, à noite, né, no plenário, tem análise de projetos com impacto direto na construção civil e, de alguma forma, na agenda cultural da cidade, né? Tem o destaque, que é a lei que criou o alvará de execução autodeclaratório, a tentativa de agilizar reformas, demolições, né, algumas modalidades de construção para transferir para os proprietários profissionais a responsabilidade sobre o projeto, né? Se está correto, se não está, então ele vai ter essa responsabilidade. Agora, o executivo defende que o sistema integra o aprova fácil, reduz essa burocracia, dá segurança jurídica e acelera obras, mas o texto também prevê punições rígidas para erros ou declarações falsas. Na pauta cultural, os vereadores discutem o projeto A Voz no Samba na Periferia, que pretende levar artistas do samba de Campinas para apresentações gratuitas nos bairros mais afastados, fortalecendo a cena local e ampliando o acesso da população à cultura. Agora tem um projeto de lei também que revoga o conselho criado lá no ano de 2004 para apoiar comunidades estrangeiras. Aí seria um segmento que a gente percebe um crescimento em Campinas, né, de bolivianos, né, de venezuelanos, né, com esse fluxo migratório recente. Aí eu penso se não seria também um retrocesso político nesse sentido, né, de dar continuidade a esse apoio, né, de ter esse conselho de discussões. Mas também quero te ouvir sobre os pontos aí, Bruno. Não, vamos lá, vamos fazer um balanço geral, né? Primeiro, acho que são pontos importantes, né? Pontos relevantes aí que a Câmara tem a discutir. A começar desse debate desde agora cedo, que para mim o tema da gestão dos resíduos sólidos é sempre um grande desafio para o município, né? Não tenho a menor dúvida a respeito disso, por um simples motivo, né, Sandra? A grande questão é, você precisaria, em tese, ter uma lógica de investimento muito maior para poder garantir duas coisas no município que às vezes não funcionam a contento. Primeira, que é a lógica da reciclagem como um todo, né? Que dá margem para isso que a gente está chamando de economia circular. E o segundo, que é uma punição cada vez mais intensa que deveria ocorrer para quem faz o descarte em lugares irregulares. É óbvio que você pode estudar os melhores lugares para ter ecopontos, a viabilidade disso tudo dentro da cidade, como talvez tornar mais fácil acessos ou até ampliação desses pontos. Isso é uma discussão importante. Mas eu acho que tem que pesar também no bolso do cidadão, infelizmente, daquele que atua erroneamente, jogando lixo, jogando entulho em lugares que são lugares irregulares, que é onde abre margem para uma série de problemas. E como essa época do ano está chegando agora, que a gente sabe que é a bendita da dengue, infelizmente, né? Que acho que é um dos grandes desafios que o município todo ano, entra ano, fecha ano, a gente está falando a mesma coisa aqui, né? Que é esses pontos irregulares é onde serve de acúmulo para água. Então, acho que esse debate é um debate extremamente importante. Tomara que saia, de fato, medidas que possam se concretizar futuramente para melhorar esse aspecto, embora sempre tenha uma dimensão econômica, né? Que é significativa. Os demais projetos, né, Sandra? Acho que são projetos importantes dentro da área da cultura, como vocês, por exemplo, sinalizaram aí na fala. E a questão do conselho, particularmente, precisa entender um pouco mais a fundo as razões pelas quais levaram a isso, né? Porque o que a gente verifica na realidade é justamente um movimento cada vez contrário, que é de ampliação da presença desses espaços, justamente para você poder ouvir os segmentos da sociedade, né? E diante de um aumento significativo, né, de estrangeiros presentes aí nas cidades, por N motivos diversos, seria interessante fortalecer as instâncias representativas para poder entender as necessidades desse público, dessa população em específica e traçar políticas e projetos que estiverem, né, sob a responsabilidade ali do Poder Executivo. Para isso é que servem os conselhos, para servirem como uma interlocução, um canal com a sociedade civil organizada, né? Vamos acompanhar os resultados também para a gente discutir amanhã aqui junto com o nosso cafezinho, viu, Bruno? Combinado, gente, combinado. Um grande para o Felipe, para todos os nossos queridos ouvintes. Bom início de semana, o início do fim, né, gente? Vamos que vamos. Vamos. 11:02. O Colégio Renovato